Saudações, amigas e amigos, eu sou Elison Silva e chego agora com a edição 130 do Quarta Categoria, edição mais que especial que vai tratar dos 4 times que subiram para a Série C de 2025. O Quarta Categoria que desde 2020 está no mundo dos podcasts e também agora com exibição no canal Nosso Futebol. Começo pedindo a você que nos assiste e que nos escuta que siga a gente no @pcategoria no Instagram, já que o X ou o antigo Twitter não existe mais. A gente está também no Threads, né, que é quase que como se fosse o Twitter lá do Instagram. Siga a gente por lá também, compartilhe nossos episódios, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é o podcast Quarta Categoria. Deixe like nos episódios, que isso nos ajuda e muito aí para repercutir esse conteúdo de qualidade que a gente faz sobre a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, agora já conhecemos os 4 campeões da Série D, com 2 disputas por pênaltis e ampla vantagem dos visitantes. Anápolis, Retrô, Itabaiana e Maringá vão jogar a Série C em 2025. Agora os 4 disputam quem vai ficar com o troféu, mas o título de cada um já foi conquistado, algo que a gente sempre ressalta por aqui. E agora, pelo 5º ano consecutivo, meu amigo Felipe Augusto está por aqui comigo para abrir alas aos times que conquistaram esse tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Elson. É um prazer novamente estar aqui para a 5ª temporada falando sobre os campeões da Série D, né, como a gente sempre fala, Maringá, Itabaiana, Retrô e Anápolis. Poucas surpresas, talvez, nesse mata-mata, mas destacar, como você citou, né, os visitantes, né? Três classificações de visitantes e apenas um mandante conseguiu aí a vaga na Série C. E agora já pensam na Série C, pensam na terceira divisão, que é um outro patamar, mas ao mesmo tempo é uma continuidade do trabalho, né? Então a gente vai falar sobre esse acesso primeiramente para depois pensar na Série C 2025. Exatamente, 4 times que já vão terminar agora a disputa da Série D, já pensando também no planejamento para a próxima temporada. Marcos Barcelos também está aqui comigo desde 2020, apresentando os times que sobem para a Série C, e mesmo que não seja há bastante tempo, né, uma divisão regional, né, com os times disputando ela por conta das regiões que os classificam, a gente viu, né, Marcos, uma substituição regional entre os times que caíram da Série C e os que subiram da Série D, né? Nenhuma região vai ficar desfalcada aí com relação ao que aconteceu na temporada de 2024. E aí, Marcos, tudo bem? Olá, Elison, olá, Felipe, olá, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Se fosse combinado, acho que não ia dar certo, né? Mas acabou que tivemos uma substituição aí, saíram 2 equipes do Nordeste, uma do Centro-Oeste e uma do Sul, e voltam 2 equipes do Nordeste, uma do Centro-Oeste e uma do Sul do Brasil para jogarem a quarta divisão do ano que vem. Então tá tudo elas por elas. E eu queria aproveitar o momento para, no meu destaque inicial, parabenizar as equipes que conquistaram o acesso, né? E também parabenizar quem herdou essas vagas, né? Temos aí Goianésia, Central e Cianorte na Série D do ano que vem, herdando as vagas que eram do Anápolis, do Retrô e do Maringá. Pois é, mais gente nova chegando e gente também já conhecida da Série D retornando no ano que vem. E agora a gente vai passar a limpo esse segundo jogo do mata-mata do acesso, mas antes a gente vai para a nossa tradicional vinhetinha. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. Pois é, e a gente chega agora com a edição mais festiva de cada temporada do Quarta Categoria. Isso porque na dolorosa peneira que é a disputa da Série D, né, a gente começou com 64 clubes, que viraram 32 na segunda fase, passaram a ser 16 nas oitavas de final, 8 chegaram no mata-mata do acesso e agora temos 4 campeões. E para quem está chegando por aqui agora, a gente fala isso sem nenhum demérito, obviamente, a quem fica com a taça, né? Mas em divisão de acesso, acho que você conseguir subir de divisão é o verdadeiro título aí para quem está
nessa peleja para jogar uma divisão superior na temporada seguinte. E no último fim de semana, Anápolis, Retrô e Itabaiana se classificaram para a Série C de 2025 jogando fora de casa. O único mandante do segundo jogo das quartas de final que subiu foi o Maringá, mas empatando e tomando sufoco da Inter de Limeira até o fim do jogo. Mais nada que apague a brilhante campanha do time paraense que vai jogar a Série C no ano que vem. Comentei agora há pouco, né, com o Marcos sobre essas substituições regionais entre rebaixados na Série C e os que subiram na Série D, mas aí ele já adiantou e a gente vai elencar mais uma vez, né, com os acessos que começaram aí os times a se garantir na terceira divisão do ano que vem, claro, na semifinal da Série D. Agora teremos aí nos 2 próximos domingos as partidas das semifinais, que vão classificar também os times que vão disputar o troféu de campeão da competição, em uma evolução, entre aspas, com o que aconteceu no passado, que depois do mata-mata do acesso, correram para fazer as semifinais já na quarta-feira, para terminar no domingo. Essa semana, dessa vez não. Seguiremos ainda com os jogos semanalmente. E a gente começa aí pelo primeiro time que conseguiu subir de divisão. No estádio Morenão, na tarde de sábado, imaginava-se que depois de empatar fora de casa e contar com a dupla Flávio Araújo e Mauro Iguatu, que é quase uma garantia de acesso se tratando de Série D, só que o jogo mal começou e Gonzalo abriu o placar para o Anápolis. Otacílio Marcos, artilheiro aí do mata-mata da Série D, empatou pouco tempo depois. Herbert virou para o Iguatu e Gonçalo, mais uma vez, fez seu segundo gol para deixar o primeiro tempo empatado em 2-2. No segundo tempo, Jonathan Cardoso voltou a recolocar os goianos em vantagem, mas o azulão empatou nos acréscimos com o zagueiro Max Oliveira. E aí, nos pênaltis, Pedrinho isolou a bola e a chance de mais um acesso cearense na Série D, e o Anápolis vai jogar a Série C no ano que vem, enquanto seu conterrâneo, né, que é a Aparecidense, volta para a Série D em 2025. E teve muita comemoração aí dos visitantes no Morenão. A gente vai dar uma olhada rapidinho. E Marcos, é um caminho que o Anápolis vinha pavimentando há algum tempo para conseguir esse acesso, né? E nessa temporada, sem muito alarde, foi vencendo seus desafios, e nessa quarta de final, que foi mais alternativa, entre aspas, entre todos os confrontos, conseguiu bater o Iguatu, que sempre foi muito forte em casa, e vai jogar. E o Galo vai jogar a Série C em 2025. O Anápolis, ano após ano, já estava vindo a sua terceira participação consecutiva na Série D, né? Ano após ano, evoluindo uma fase a mais, né? Chegando mais longe na Série D. Nesta terceira temporada consegue o acesso e protagonizou um dos acessos mais animados que tivemos nos últimos anos. Uma partida muito boa, né? O Anápolis conseguiu um feito impressionante, porque conseguiu acesso na casa de um time que estava 100%, com 100% de aproveitamento em seus domínios, não tinha empatado, perdido nenhuma partida jogando em casa, né? Todo mundo que foi até o Morenão foi derrotado, e conseguiu sair na frente muito cedo o Anápolis com o gol do Gonzalo, né? O que pode ter tirado um pouco o conforto do Iguatu na partida, mas acho que o fato que valoriza ainda mais esse acesso do Anápolis é que o Iguatu já tinha experimentado essa situação de
de sair perdendo um confronto de mata-mata nessa Série D, que foi lá na segunda fase, diante da Jacuipense, perdão. Na ocasião, Jacuipense saiu na frente também muito cedo, o que tirou o Iguatu da zona de conforto, mas o Iguatu conseguiu a classificação virando aquela partida, né? Então, assim, conseguiu sair na frente, acabou tomando a virada também do Iguatu, e mais impressionante ainda foi ter mantido a calma para buscar o resultado. Conseguiu empatar ainda no primeiro tempo e conseguiu virar a partida até os últimos minutos, quando o Iguatu empatou o jogo novamente, né? Foi um duelo muito dramático e tinha tudo para o Iguatu sair com a moral mais elevada para a decisão dos pênaltis depois de tudo que enfrentou. E mesmo assim o Anápolis teve a cabeça no lugar e conseguiu converter todas as suas cobranças e conseguir esse acesso. Para mim é um feito muito grande que fez a equipe goiana, né? Mostra que a equipe evoluiu de fato após 3 anos de participações e merece chegar onde está, né? É uma pena a gente não ver o Iguatu também conseguindo esse acesso, porque também seria muito merecido, né? Uma equipe que joga muito para frente, joga um futebol agradável. E talvez a lição que fica aí pro Iguatu talvez é um ponto também que eu também uso como elogio, né? Que é o Iguatu é uma equipe que gosta de jogar e deixar jogar. É legal para quem acompanha uma partida do Iguatu. A gente sempre vê jogos muito animados no Morenão. Só que em duelos decisivos como este, não dá para correr tantos riscos igual o Iguatu correu, né? E talvez isso passa muito pelo seu estilo de jogo. E é uma decisão arriscada jogar dessa forma, né? E custou caro no final das contas, né? Acho que o Iguatu fica como lição para a temporada que vem, já que vai estar de volta na Série D, né? Buscar um ponto de equilíbrio para conseguir ter mais segurança na hora de arrematar um confronto como esse, né? De qualquer forma, parabéns ao Anápolis pela classificação, né? Classificação muito merecida. O Iguatu, esperamos ver ano que vem apresentando um futebol tão interessante quanto o deste ano, né? E agora o Anápolis vai representar o futebol goiano na Série C, já que a Aparecidense acabou caindo para a Série D, né? Pois é, né? Eu acho uma coisa irônica, né? Esse acesso do Anápolis, a gente voltar lá em 13 de maio de 2000, desse ano, né? Quando o Luiz Carlos Vinck, treinador, foi anunciado que a demissão, a saída dele do Anápolis para treinar no Brasiliense, que era rival de grupo. E acabou que as coisas aconteceram, o Brasiliense ficou, né, sem divisão, não subiu, e o Anápolis conseguiu o acesso para a Série C. Como a gente citou, né, o Anápolis era um time que a gente sempre apostava que poderia fazer uma boa campanha, ainda mais pelo contexto, né? Ali na parte centro-oeste, era sempre favorito. Conseguia passar de fase, mas nunca demonstrava uma força de fato para chegar, né, ao acesso. Até teve campanhas muito boas na primeira fase. A gente sempre ficava aquela pulga atrás da orelha se era questão do grupo, se isso facilitava. Dessa vez o Anápolis foi vice-líder da chave, assim, com uma distância bem grande do terceiro colocado, né? Conseguiu ser bem sólido nessa campanha e conseguiu ir passando de fase, né? Passou ali pela Portuguesa, não, pelo Itabuna, depois classificou contra, esqueci o adversário agora, Cianorte, qual que o Cianorte eu esqueci. E acaba que com 2 empates consegue aí o acesso, né? Esse é um confronto, como a gente citou, né, bem alternativo para o contexto, né, das quartas desse ano. O Anápolis, né, o Marcos citou isso no episódio passado, que o Iguatu tinha a melhor campanha fora de casa, mas uma das melhores campanhas dentro de casa, a melhor campanha dentro de casa e uma das piores fora de casa, né? E acabou que logo no jogo do acesso perdeu essa invencibilidade, 100% de aproveitamento e ficou fora da disputa, né? O Anápolis é um time que tem uma estrutura legal dentro do futebol goiano, que merecia essa subida. E para o Iguatu fica aquela dúvida, né? Porque é um time que vai permear ali entre o grupo A2 e A4 sempre, que é um dos times mais fortes da competição, historicamente.
E pode ficar aquela sensação de que pode ser que demore a voltar, né? Eu espero que não, que o time consiga manter uma boa parte do elenco, que mostrou qualidade, mostrou empenho, mostrou eficiência, e agora vai ter que lutar novamente para voltar a essa disputa, né? A Série D dos últimos anos tem essa mística, né, de times que caem nas quartas de final de uma edição passada conseguem voltar e subir a edição seguinte. Não teve esse ano, mas as últimas temporadas mostraram isso, né? O Iguatu acho que consolida também a campanha, a relação com a torcida, né, que foi bem presente nesses jogos. E o Anápolis vai ter agora uma Série C pela frente, o calendário mais cheio, mais garantido, um sonho torcedor que virou realidade e que demonstrou aí muita eficiência, muita eficácia para conquistar esse acesso e agora é brigar pela semifinal, pela final, né? Como a gente citou sempre, né? Se perder a semifinal, ok, o acesso está garantido e é o que importa de fato. E a gente vai vendo os lances, né, as cobranças de pênaltis, o gol do Mauro Iguatu, né, que além de ser grande goleiro também cobra penalidades, acabou convertendo sua cobrança e o Pedrinho perde o pênalti que é decisivo, né, para o Iguatu não subir, mas com todo o merecimento o Anápolis conseguiu, né, subir de divisão, só que desde 2020, né, essa é a segunda temporada que não temos um acesso cearense, e a gente já vem ressaltando, né, há algum tempo que esse crescimento do Fortaleza, que também puxou o Ceará para cima um tempo, mas essa boa campanha do Fortaleza faz com que o Ceará tenha, principalmente na quarta divisão, né, sempre times aparecendo. E o Iguatu, por mais que tenha caído aí também nesse mata-mata do acesso, é um time que nessa temporada eliminou, por exemplo, o CSA no Rei Pelé na primeira fase, né, da pré-Copa do Nordeste. Conseguiu essa classificação, vem pela segunda temporada consecutiva, vai fazendo um bom campeonato cearense, ficando atrás apenas de Fortaleza e do Ceará. E outro detalhe, né, Felipe, Marcos, desse confronto foram de dois treinadores que disputaram a Série D por dois clubes diferentes, né, porque o Flávio Araújo, que treinava o Altos, treinou o Altos no começo da competição e acabou no Iguatu, e o Luiz Carlos Vinck, né, que saiu para o Brasiliense, que saiu, na verdade, né, para o Brasiliense, e acabou não conseguindo subir de divisão. Então temos esse rodízio, né, de treinadores também dentro da Série D. Mas eu queria que vocês falassem também rapidamente, só para a gente bater de novo nessa tecla, né, do futebol cearense, sempre trazendo os times para... se não conseguem acesso, mas batem ali na trave, né? A gente teve o Floresta, que ainda está na Série C, o Atlético Cearense que bateu, voltou, Ferroviária que bateu, voltou, mas é um estado que vem se mostrando sempre muito forte dentro da competição. Não, e agora, não só... Antes a gente falava muito sobre essa campanha do Fortaleza puxar, né? Outras equipes a crescer, a brigar por acesso na Série D, mas a gente falava muito da região de Fortaleza, da região da capital. A gente tem equipes sempre da capital disputando ali o acesso, e dessa vez a gente teve uma equipe do interior cearense, e é isso que a gente quer ver mais, esse fortalecimento da equipe do Fortaleza em cenário nacional, internacional também, né? Desenvolvendo o estado, não só a região da capital, mas a gente quer ver como um todo isso acontecendo, ter outras equipes como o Maracanã, o próprio Iguatu, o Horizonte, voltando com mais força às competições nacionais, né? E brigando pelas cabeças, né? Porque é muito ruim a gente ver um crescimento muito centrado, né? Ficar só ali na região da capital. O ideal é que outras regiões se desenvolvam também a partir do que tem acontecido em cenário nacional e internacional com Fortaleza, que hoje representa tão bem o estado do Ceará, ao contrário até do seu rival, que está ali muito na Série B e tudo mais, né? Às vezes volta para a Série A, mas não consegue se firmar, né? Mas a gente quer ver agora que o estado todo desenvolvendo como um todo. E é interessante também ter falado do Floresta, né? Que mesmo com todas as dificuldades, tem conseguido todo ano se manter na Série C, né? O 16º lugar, no mínimo, ali está reservado. E o Floresta que conseguiu se salvar, né, nessa temporada, na Série C, pontuando apenas a partir da 8ª rodada, e em 10 rodadas, né, porque na 18ª já estava salvo,
conseguiu evitar o rebaixamento. A Floresta, que chegou a jogar a Série C em 2 temporadas consecutivas, enquanto disputava a segunda divisão do Campeonato Cearense. E sobre o Anápolis, Felipe, para a gente fechar, o time, depois do acesso, né, emprestou o volante Paulinho para o Brusque, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí corrobora também um pouco com o que a gente já falou no início, né? O que vale para todos os times na Série D é o acesso. O troféu pode ser um detalhe para você preencher lá a sala do troféu da sede do clube, mas agora que já conseguiu subir de divisão, acho que não vai ser surpresa que não só o Paulinho, mas que outros jogadores que se destacaram na Série D acabem mudando de clubes, né, para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Essa é uma prática bem comum em divisões estaduais, né, divisão de acesso. A gente vê muito disso. Cumpriu o que era o objetivo principal, que era subir, e depois segue o caminho, né? O Maringá também passou por isso, a gente vai falar lá na frente sobre o empréstimo que houve, mas de fato a semifinal é um detalhe, né? Assim, a semifinal é uma fase meio que vazia, assim, né? Porque se você perder, não acontece nada, digamos. Você fica sem acesso. Tem o seu financeiro, né? Que o campeão ganha um dinheiro a mais, mas não vai ser essa diferença financeira que vai deixar a torcida triste, né? Porque o acesso que foi conquistado, esse era o objetivo, né? Só pegando um pouco sobre a questão do Iguatu, né? A gente também, o Marcos citou nessa questão de Fortaleza, né? Da cidade de Fortaleza ser muito forte, né? Os acessos serem da capital. Iguatu demonstrou, né? Que tem capacidade para ser uma força do interior, porque o interior também do Ceará vem sofrendo também, né? Digamos, o Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro, o Icasa, que são em divisões menores. E agora a gente vai ter, ano que vem, como os Marcos também, Maracanã, Horizonte, o próprio Iguatu e o Ferroviário, que é da capital. Como são 3 equipes na parte de cima, né? Do top 60, você abre possibilidade para outras equipes aparecerem, e me parece que esse trio Iguatu, Maracanã e Horizonte vem bem para tentar manter, apesar de ser algumas delas ficarem perto, né, da capital, mas de tentar manter essa força do futebol cearense, que até muito tempo atrás ficava atrás de Pernambuco, né? Tirou uma vaga de Pernambuco, ultrapassou outros estados com essa força que Fortaleza e Ceará tiveram, e isso reverbera, né, nas divisões menores, já que a Série D oferece 3 vagas para o estado. Isso é bem determinante, bem importante para que os times possam fazer valer a força, mostrar a força na Série D também. Pois é, então agora a gente vai falar sobre o adversário do Anápolis, né, que saiu como o único mandante que conseguiu que conseguiu conquistar o acesso na segunda partida jogando em casa, né? E não teria como ser mais merecido, reencontrando um time com o qual dividiu o grupo A7, o Maringá, dono da melhor campanha entre os 8 finalistas, né, podemos dizer assim, que foram os 8 times que disputaram aí as quartas de final, conseguiu vencer fora de casa por 1-0, e no fim do último domingo, no Willie Davis, o Dogão abriu o placar com o Rodrigo, mas viu o Juan empatar no segundo tempo, e o time do interior de São Paulo até flertou com a virada, mas o goleiro Demisson ajudou a garantir o acesso do time paranaense, que vai herdar, na verdade, uma vaga do Sul, que foi aberta na Série C pelo São José, que foi rebaixado nessa temporada. O Felipe teve em loco lá no estádio e vai contar um pouquinho para a gente como foi a experiência dele, mas antes a gente vai ver como foi a festa no vestiário, que teve até charuto para o comandante da equipe paranaense, para o Jorge Castilho. Vai virar mesmo essa porra. Legal demais o reconhecimento ao trabalho, né, do treinador, que consegue um acesso que
o Maringá esperava tanto, né, principalmente depois desse período mais recente de muito investimento no time. E eu queria que o Felipe contasse aí como é que foi a partida, Felipe, a tensão, né, nos instantes finais, com o placar empatado e com o risco de ir para os pênaltis, e também, claro, falar sobre a experiência, né, de estar num estádio, num jogo tão importante aí para a história, não só do clube, mas também para o estado, para o município, para muita gente envolvida. Pois é, né? O Paraná teve 2 acessos na Série D, né? Londrina e o Operário, Londrina em 2014 e o Operário em 2017. E teve outras chances, né, com o Cianorte em 2012, e o Maringá chegou agora, né, para disputar esse mata-mata do acesso, com muita força, a melhor campanha da Série D, como você citou, e com muita confiança, né? Esse 1-0 em Limeira demonstrou isso, a força que a equipe tem dentro e fora de casa. O Maringá meio que, assim, teve um sufoco contra a Portuguesa, saiu na frente, saiu atrás do placar, mas depois, com 2 a mais, conseguiu fazer 3-1 tranquilamente, e foi também tranquilo, digamos. Foi tranquilo, mas a vantagem foi muito grande contra o Novo Hamburgo fora de casa, conseguiu sustentar isso em casa depois. E nesse jogo, o Maringá conseguiu ser melhor. Na segunda parte, no segundo tempo, a primeira parte foi bem equilibrada. Rodrigo Silva, que é o grande nome da temporada do Maringá, jogador aí que poderia ter saído depois do Paranaense, não saiu, e ele é o jogador que, inclusive, sai agora, né? Depois de entregar o acesso para a equipe, né? Ele vai para o Avaí, disputar a Série B, um jogador que foi muito visado antes e continuou, a diretoria bancou a estadia dele, e agora ele segue o caminho para o Avaí por empréstimo, então deve voltar para o Paranaense. E no segundo tempo a Inter foi melhor, o gol saiu logo no início assim, do segundo tempo, antes dos 15 minutos. A Inter de Limeira teve duas chances muito claras, né? A defesa do Denilson, que foi o jogador errou o chute, mas assim, acertou, mas não foi tão forte. E depois uma furada de um voleio, né? Também o Inter de Limeira teve a chance, a bola passou cruzou a área, teve um desvio, que a bola foi para a segunda trave, e ele errou o chute, acabou que manteve o placar em 1-1. Né? Foi um jogo tenso no final, sim. Até mesmo na hora que saiu o gol da Inter de Limeira, a torcida meio que deu uma baixada na euforia, mas minutos depois conseguiu voltar ao ritmo, né? Foi o maior público do time na temporada, mais de 15 mil pessoas no estádio. O estádio tem capacidade para 16 mil, tem capacidade liberada para 16 mil, então o público foi ao estádio, compareceu, e é um acesso que, para quem é de Maringá, o futebol daqui ele dá muitas porradas historicamente em quem gosta de futebol, né? E acaba que dessa vez o Maringá deu alegria, né? O Maringá Futebol Clube deu alegria para a torcida, para o povo de Maringá, e conseguiu esse acesso e já vislumbra muita coisa boa para o futuro, assim como vislumbrava para essa Série D. E mesmo com o sufoco conseguiu aí passar de fase, passar de série também, e vai lutar agora pela classificação para a final. Um discurso que a equipe tem ainda bem forte, mas é a mesma coisa de outros times, né? Se perder a semifinal, não vai ser um desastre. Né? Longe de ser um desastre, vai ser apenas uma lamentação de momento, porque o acesso, que é o mais importante, foi conseguido, né? E agora o time já terá um calendário muito cheio no ano que vem, Copa do Brasil, terá a Série C, já teria a Série D, mas será um calendário maior para disputar. E foi uma noite bem especial, de fato, acompanhar um acesso em loco, né? Eu faço guia há 9 anos, aí é a primeira vez que eu acompanho em loco um acesso de Série D. Então foi uma noite bem especial aí para acompanhar essa história, né? Que foi bem consolidada e, de fato, terminou agora com esse subida. Ô Marcos, e esse acesso do Maringá, né, também quebra uma sequência de acessos de times do interior de São Paulo, né, que vinham aí se destacando nessas últimas temporadas também, conseguindo acessos consecutivamente. São Bernardo e Ferroviária, por exemplo, nas duas temporadas anteriores conseguiram subir de divisão, e agora quem passa é o Maringá, Marcos, que quem não acompanha tanto assim o futebol
de periférico, entre aspas, do país, vai lembrar do Maringá que perdeu por 8-2 para o Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, por exemplo, mas que aquilo ali é algo bem fora da curva nesse clube que vem mostrando que está se estruturando para coisas grandes no seu futuro. Curiosamente, de uns anos para cá, tivemos 2 times que conquistaram acesso na Série D para a Série C, que tomaram goleadas recentes justamente do Flamengo, né? Foi o Maringá tomando esse 8-2, né, na temporada passada, e também tivemos o ABC de Natal tomando de 7 no Maracanã, né? E foram 2 jogos que não falavam nem pouco sobre as duas equipes, né? O ABC naquela temporada que conquistou acesso era um time muito forte, né? Provou isso até o final da competição. Maringá mesmo já era uma equipe forte na temporada passada. Acabou que no jogo do 8-2 tinha perdido alguns atletas, teve uma remontagem de elenco de uma partida para outra, né? Mas mesmo assim era uma equipe muito forte para o padrão da Série D do futebol brasileiro, né? Justamente isso, pro padrão do futebol mais periférico, né? Era uma equipe bem forte, né? E continuou muito forte, né? Manteve um bom trabalho de um ano para cá, né? Na temporada passada não foi possível chegar no acesso, mas esse ano foi com muita justiça que conseguiu essa classificação, né? Perdeu 100% de aproveitamento em casa, assim como o Iguatu, mas a dominância que o Maringá teve durante a competição, especialmente em jogos fora de casa, permitiu que essa perda desse 100% de aproveitamento fosse sem danos, né, para a conquista do acesso, né? Até que o Maringá, durante a partida, teve chance de manter o 100%, saiu na frente no marcador ainda na primeira etapa, teve condição de ampliar, embora a Inter de Limeira lutasse muito ali para tentar igualar a partida, não só no placar, mas também em oportunidades criadas, né? No segundo tempo saiu o gol de empate com o Juan, e talvez naquele momento o Maringá não merecia terminar a partida necessariamente com uma vitória, né? Mas depois de tudo que passou nessa Série D, né, pela campanha impecável praticamente que vem fazendo desde o início, né, merecia terminar com o acesso em mãos, independente que fosse com a vitória ou com o empate, né? Eu acho que do outro lado, né, você falou sobre os paulistas não interromper essa sequência de paulistas. Tivemos só na temporada de 2021, né, que não tivemos acesso de paulistas, tivemos 3 nordestinos subindo naquela ocasião e a Aparecidense. Desta vez não vamos contar a história de um paulista conquistando acesso, né, e talvez isso tudo fique aí uma lição para a Inter de Limeira, né, que com o investimento que possui, né, eu acho que não deve dever em nada em relação a outros acessos como Ferroviária, São Bernardo, né, Novo Horizontino, né? Eu acho que com o investimento que possui, poderia ter assumido uma posição de mais protagonismo na competição durante essa campanha. Teve um início de primeira fase muito bom, e aos poucos foi perder esse protagonismo justamente para o Maringá, que foi uma equipe que foi crescendo aos poucos, já vinha também começando muito bem, e se aproveitou dessa queda da Inter de Limeira e assumiu o protagonismo para si, né? Inter de Limeira não só deixou o protagonismo de lado, mas em muitos outros momentos deixou até o bom futebol de lado, né? Caiu muito de produção, né? E isso se reflete também na campanha em casa durante esse mata-mata, né? Nenhuma vitória, 2 empates contra a Avenida e contra o Nova Iguaçu, e uma derrota para o Maringá que foi fatal para perder esse acesso, né? E eu acho que, tipo assim, o Inter de Limeira foi avançando aos trancos e barrancos, mas isso não pode ser uma regra, né? Sempre a gente tem que tratar por uma exceção, um planejamento para alcançar um objetivo que é o acesso. Não dá para contar com esse tipo de situação, né? O ideal é que a equipe assuma o protagonismo, e o Inter de Limeira deixou de assumir esse protagonismo, que era muito capaz de assumir, né, como eu falei, pelo investimento, pelo time montado que é bom, né, tem atletas como o Albano, que já conquistou acesso pela Aparecidense, o cara é muito qualificado ali no meio campo da equipe paulista, né? Então, assim, é algo para se repensar na temporada que vem. Só que eu acho que no fim das contas a Inter de Limeira me parece que
que dos 4 times que não conquistaram acesso, é o que sai menos, com menos lamentações, com menos traumas desse mata-mata, né? Eu não acredito que a perda desse acesso tenha sido de uma forma traumática, né? E ainda por cima está com a vaga garantida para 2025. Eu acho que é mais repensar o trabalho e voltar mais forte para o ano que vem. Pois bem, passado aí o primeiro confronto das semifinais, né, com as classificações de Anápolis e também do Maringá para a Série C do ano que vem também vão se enfrentar agora nas semifinais. Agora a gente vai para a nossa vinhetinha e para o nosso intervalo bem rapidinho a gente volta para falar das classificações de Retrô e também do Itabaiana, 2 representantes do Nordeste que subiram aí para a Série C do ano que vem. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Lodge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta aí com a segunda parte do quarta categoria, especial sobre os acessos aí dos times que vão jogar a Série C em 2025. Pedindo mais uma vez para você que nos assiste, para você que nos escuta, segue a gente no @peicategoria no Instagram, dá aquela focinha, se inscreve no nosso canal do YouTube, podcast Quarta Categoria, deixa o like nos episódios, façam chegar mais longe a palavra sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Voltando para os jogos do acesso, no duelo dos endinheirados, no meio da tarde de domingo, o Brasiliense recebeu o Retrô na Boca do Jacaré, depois de ter perdido por 1-0 na Arena de Pernambuco. E jogando em casa, o time do Distrito Federal conseguiu deixar essa vantagem de lado ainda no primeiro tempo, quando o Rodolfo garantiu a vitória por 1-0 no tempo normal, só que nos pênaltis que outrora eram um pesadelo para a Fênix de Camaragibe, agora parecem ter virado o ponto forte, porque assim como foi contra o América de Natal e contra o Manauara, o Retrô acabou vencendo nas penalidades, contando com a defesa do goleiro Derlei na última cobrança, e esse placar, essa vitória por 3-2 nos pênaltis, garante o acesso para a equipe de Pernambuco. E vale ressaltar que o Retrô surgiu com muita expectativa, né, desde sempre, por conta do investimento alto que faz. O clube só tem 8 anos desde que foi fundado e depois de 3 participações aí, até certo ponto frustradas, né, nas 3 temporadas passadas, parece que a instituição foi criando casca e a prova está aí, passando por todos os mata-matas nos pênaltis, algo que tem um dedo muito forte também do treinador Itamar Schulli, né, que quebrou aí uma sequência de técnicos que faziam que o time tentasse mais valorizar a posse de bola, jogasse mais bonito, e agora foi resultado, o acesso veio depois do resultado de um futebol mais eficiente. E é bom ressaltar também, né, que a persistência de um clube que tem muito dinheiro para subir na Série D, ela não é muito comum e é bem complicada, porque é uma competição bem traiçoeira, né? Porque você pode ter muito dinheiro, mas são 3 mata-matas que você tem que vencer para surgir. E aí só tem VAR, por exemplo, a partir das oitavas de final, temos campos ruins, arbitragens complicadas, e aí a gente sempre traz o exemplo do Red Bull, né? Da franquia Red Bull, que tinha a Red Bull Brasil, que jogava a Série D, que joga ainda outros campeonatos, mas que não conseguiu subir na Série D, e fez com que fosse mudado o planejamento e o clube, né, comprasse o Bragantino, que estava jogando na época a Série B do Campeonato Brasileiro, porque não conseguia subir na Série D. E o Retrô, que diferente do Brasiliense parece ter um projeto esportivo, né, conseguiu quebrar essa barreira e vai substituir um dos 2 nordestinos que caíram nessa temporada na Série C. E mais para não me alugar ainda mais, né, vamos ver como foi a festa nos vestiários da Boca do Jacaré, porque lá só deu Fênix.
Tá aí, ao som dessa música insuportável que toca em todo lugar nas últimas semanas, o Retrô mostrou a sua casca que foi criada nas últimas temporadas e vai jogar a Série C em 2025, vai acompanhar o Náutico por lá no ano que vem. Era o duelo que era a panela de pressão, né? Tanto para Brasiliense quanto para Retrô, né? E nessa partida específico, foram duas equipes que tiveram muita dificuldade de entrar na área um do outro durante todo o duelo, mas isso não, acabou que não tirou a emoção da partida. Inclusive, para mim serve até de homenagem aí à dupla Amigão e Antero, né? Porque num jogo que duas equipes não conseguem entrar dentro da área, arriscando muito chute fora da área, não tinha outro jeito de sair o gol, né? Rodolfo deu um chute de fora da área e a bola desviou no caminho, traindo aí o goleiro Darley, fazendo o gol da vitória aí do Brasiliense, que não foi suficiente, né, para classificação do Brasiliense no tempo normal. E mais uma vez, principalmente para o Retrô, o drama foi decidido nos pênaltis, né? Lembrando que antes disso também, ainda no primeiro tempo, o VAR interviu corretamente, ao meu ver, né, na anulação do pênalti a favor do Brasiliense. Me pareceu que o árbitro tinha marcado um toque de mão dentro da área, mas me pareceu ali que a bola tinha batido até no tórax do atleta da equipe pernambucana. E até antes mesmo da decisão dos pênaltis, tivemos um segundo tempo também com o mesmo roteiro, né? Embora não tenha saído gol de nenhum lado, mas as equipes seguindo tendo muita dificuldade de entrar na área, chutando muito de fora da área e ainda por cima chutando com muito perigo ainda, né? Então, tipo assim, tivemos um jogo bastante movimentado, ainda que as equipes tivessem muita dificuldade de ameaçar com mais contundência um ao outro, né? E nos pênaltis, né, o nervosismo, eu senti que o nervosismo tomou conta das duas equipes, até mesmo do Retrô, que já vinha de duas classificações, né, da mesma forma, né? Parece que na hora H teve problemas para decidir o seu acesso, né? Mas acho que um roteiro não mudou, no final das contas. O goleiro Darley foi novamente o nome da disputa e garantiu o acesso da Fênix, né, fazendo duas defesas. Né? Teve uma cobrança também que foi batida para o alto, né? E ele também fez a defesa decisiva na cobrança de Gabriel, né? Depois que o último batedor do Retrô também tinha perdido, então estava muito em aberto, né? Poderia ter ido para as cobranças alternadas e o goleiro Darley evitou que isso acontecesse, tirando todo o sufoco da torcida da Fênix, né? Parabéns, inclusive, pelo Retrô, até pelo que o Ellison mencionou, que é a questão da persistência para continuar na luta por acesso, né? Quando você opta pelo caminho da persistência, pelo caminho mais difícil, né? As chances de enfrentar percalços são muito grandes. E o Retrô passou por várias provações, né? Foram vários anos batendo ali nas oitavas de final, batendo até na segunda fase. Teve eliminação para o que a gente pode dizer hoje um rival estadual, que foi para o Santa Cruz, em um momento que o Retrô era favorito, né? A camisa lá do Santa Cruz na época pesou. Teve eliminações nos pênaltis também, né? Como na temporada passada, caiu para o Maranhão depois de tá com uma partida ganha diante de um adversário com 2 jogadores a menos, o jogo foi para os pênaltis e foi eliminado. Né? Mas como eu falei, né? Quando se escolhe o trajeto mais difícil, você está exposto às provações e o desafio é tentar superá-las. Né? Teve muitas equipes que já enfrentaram essas provações e muitas desistiram. Né? Tivemos o Espírito Santo, para até falar de um time aqui da minha terra, né? O Espírito Santo Futebol Clube tentou por algumas vezes buscar o acesso, desistiu logo muito cedo. O Manauara esse ano ameaçando, falando que talvez não disputaria no ano que vem. Pelo visto vai disputar, né? Esperamos que sim. Né? O próprio Red Bull, né? Que escolheu o caminho de comprar uma equipe na Série B e disputar a Série A mais cedo, né, do que normalmente seria, né? Só que até a escolha também de comprar um clube para subir mais cedo também tem as suas provações, né? Que o Red Bull me parece, mesmo tendo comprado, mesmo tendo chegado na Série A, me parece uma equipe muito sem gracinha, né? E que não parece não vai chegar a lugar nenhum, a não ser ali permanecer na Série A, né? A conferir, né? E por isso acho que até parabenizo ao Retrô, que passando por esses obstáculos, foi criando essa casca e foi chegando no acesso. Agora, do outro lado, né, pelo lado do Brasiliense,
fica talvez a lição mais dolorosa desse mata-mata, né? Demorou demais para levar a competição a sério e esperou não ter vaga via estadual para poder montar uma equipe competitiva e acabar não conseguindo o acesso, né? Justamente na temporada que me pareceu mais ter uma equipe mais consistente e um futebol melhor jogado. O Retrô, né, a gente tem que parabenizar de fato, né, porque foi uma persistência, né, e fazer uma comparação com 2023, né, o problema, né, digamos, o culpado foi que se elegeu naquela eliminação foi o goleiro, né, no caso era o Jean. No caso dessa temporada, o goleiro é quem foi o salvador da equipe nas 3 fases. Né? O Retrô teve 3 finais antecipadas, digamos, né? 2, né? Já que o brasileiro se definiria o acesso. Venceu o América, eliminou o América, eliminou também o Manauara, e agora elimina o Brasiliense todas as partidas nos pênaltis. Né? E é difícil já não projetar, não pensar em 2025, né? De como é que vai ser essa competitividade entre Náutico e Retrô. Né? Porque o Retrô me parece mais endinheirado, mas não tem tantos vícios administrativos assim como o Náutico tem. Apesar dos gastos enormes que o Retrô já tem, né? Porque não tem renda, né? Não consegue gerar renda, não tem uma torcida. Mas de fato vai ser algo bem interessante para se acompanhar na próxima temporada. Né? O Retrô apostou, né? Tem a Ligiva, Romulo, Jonas, Fernandinho, uma aposta que o Brasiliense faria facilmente anos atrás. O Brasiliense mudou a sua estratégia, o Retrô manteve esse quarteto, né, de mais famosos, conseguiu aí, mesmo com esses percalços dos pênaltis, né, conseguir a vaga para a Série C. A gente falou, o Marcos falou sobre a exceção à regra, né, no caso do Inter de Limeira. A regra do Retrô foi a emoção, né? Foi passar pelos pênaltis mesmo, não conseguiu sustentar vantagens, ou não conseguiu vencer, né? Assim foi contra o América, onde tinha um jogador a mais, mas não conseguiu fazer o gol de classificação e teve que levar a aparição nos pênaltis. E contra o Panauara e Brasiliense, o placar foi revertido, teve que disputar as penalidades, mas agora o que interessa é o acesso. É um time que tem muito potencial aí, um time que causa muita curiosidade para mim do que vai ser na Série C, porque tem uma boa capacidade financeira e assim, permanecer na Série C é mais difícil que você subir da Série D para a Série C. Então é um caminho vai ser bem interessante de se acompanhar na próxima temporada. E só para complementar, Felipe, essa questão de ser exceção à regra, né? Até para ser exceção à regra tem que ter um tem que ter um diferencial ali, né? E o Retrô, ao contrário da Inter de Limeira, me parecia mais preparado para enfrentar esse tipo de desafio, para ser exceção à regra, do que a Inter de Limeira apareceu durante a campanha toda. Parecia muito acuada ali em vários momentos da competição. E o Retrô, que, por exemplo, a gente está falando sobre questão de estrutura, né, de ter projeto de futebol, ter um projeto esportivo diferente do Brasiliense que não tem, e a gente já sabe disso há muito tempo. O Retrô, por exemplo, ele realiza um dos principais torneios das categorias de base do Brasil, né, que é a Copa Atlântico, que muitos times grandes do país estão utilizando para preparar seus jogadores para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, por exemplo. Vai ter outra edição nessa temporada com os principais clubes do futebol brasileiro disputando. E, além disso, né, tem clube de Série A do Campeonato Brasileiro que não tem um terço da estrutura física que o Retrô tem. O CT do Retrô é referência no Nordeste, e não só no Nordeste, mas no país. É um CT que faz inveja aos 3 clubes grandes de Recife, por exemplo. E, então, eu acho que é um projeto que, disputando um torneio mais longo, sem tantos mata-matas assim, se conseguir se estruturar direitinho, se não colocar os pés pelas mãos, tem uma grande possibilidade de dar um retorno aí até maior num futuro aí não tão longo prazo. Bom, o último classificado que a gente vai trazer e que vai enfrentar o Retrô na semifinal foi o time que teve a vida mais fácil no mata-mata do acesso. Mas isso foi por puro mérito deles mesmos, porque depois de vencer por 3-1 em casa, com 3 gols marcados no primeiro tempo, o Itabaiana segurou o 13 no Amigão com mais de 14 mil pessoas e praticamente sem sofrer durante o jogo,
O time comandado pelo experiente Roberto Carvalho mostrou força e superação, e um dos clubes mais tradicionais do interior do Nordeste, que é o Tremendão, vai substituir também um dos 2 nordestinos rebaixados na Série C desse ano. E não só isso, né? Vai ter pela frente o clássico estadual com Confiança em 2025 na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, os ceboleiros fizeram um vídeo bem legal aí falando sobre essa trajetória do acesso. A gente vai mostrar um trechinho aqui rapidinho. Essa tem que ser a nossa sensação no final do campo. De não perder o jogo, e nós vamos ganhar o jogo. Essa tem que ser essa sensação. Se for pra sair do jogo, mano, sai morto. Sabe? Cansado, muito cansado. Mas dá o melhor. Não deixa essa oportunidade vazar pelos seus dedos. Agarra ela. Como é que eu agarro? Com atitude lá dentro. Hoje para nós estar de fora é uma dor muito grande, mas o que conforta nós é saber que a nossa família vai correr por nós. Vai buscar esse acesso para nós. Pode entrar dentro de campo glorificando e exaltando o nome de Deus, que esse acesso é nosso, em nome de Jesus. Não vamos voltar para casa em vão. Nós vamos voltar na Série C. É dar vida pela sua família, por cada um que tá aqui, velho. Vambora, 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 vambora! Ei, lavrador, pega a sua foice, chegou a hora da colheita. Deus abençoe. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo. Deus é bom! É Guardiola! É Guardiola! Legal demais o registro do Itabaiana, né? E a gente acompanha muito na grande mídia, né? Repercussão, chega a virar filme, título de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, e muita gente não faz ideia do que significa um acesso numa Série D para a carreira, para a vida, para a história desses jogadores, de várias famílias e de muita gente que está ligada direta ou indiretamente nisso. E o Tremendão, como diz o vídeo, subiu, Felipe. Pois é, né? Acho que os 4 confrontos, né, o Cavaleiro Brasiliense, Retrô, Anápolis e Iguatu, bem equilibrados. Para mim, tinham 2 favoritos, né? Não que fosse uma surpresa os adversários passassem. E acaba que, assim, para mim, os favoritos eram Maringá e 13 nos confrontos, e acabou que o Itabaiana reverteu isso, né? Com aquele primeiro tempo lá no Sergipe fantástico, né? Aproveitou, o jogador a menos. Teve o susto do gol que poderia ser o gol do Carlinhos Bala, que não aconteceu. O 13 teve, acho, 2 chances claras assim, de gol, com o Thiaguinho no primeiro tempo e com o Alisson Pernambucano no segundo tempo. O 13 que... Acho que o 13 demonstra muito também como é traiçoeiro, né, o mata-mata. Porque foi um jogo muito abaixo que sacramentou a eliminação. Né? E foi um jogo de grande voltagem, de grande qualidade, que sacramentou o acesso do Itabaiana também, que é um time que não vinha com jogos de encher os olhos assim, e acabou que aquele jogo, mesmo o vacilo que teve de tomar um gol, que acabou não sendo nada prejudicado pela segunda partida. Então, de fato, né, o Itabaiana consegue esse acesso tão sonhado, tão obsessivo que a equipe tinha. Perdeu em 2016 para o São Bento, perdeu em 2019 para o Ituano, e agora conseguiu finalmente o acesso que tanto desejava. Né?
E é difícil não falar, né, sobre, não comparar, né, o acesso é do Itabaiana, mas é difícil não comparar com o Sergipe, né, que tem mais um discurso de subir para a Série C do que a prática mesmo, mais a teoria do que a prática. O Itabaiana não, conseguiu aliar a teoria e a prática para conquistar esse acesso, né. É o desejo do time subir, não só de quero encontrar um rival na Série C. Vai encontrar um rival na Série C, que é algo muito legal para o futebol sergipano. Ainda mais se o Maranhão, por exemplo, caiu, um time que não vai ter representante na Série C, acaba que o Sergipe agora vai ter 2 representantes. Isso também significa muito para a força do time no ranking também. Significa muito para a força do Estado, né, no ranking de federações. E o Itabaiana demonstrou muito conjunto, né? Um time muito. Não tem assim um grande jogador, um grande destaque. Conseguiu fazer um mata-mata de sustos, né? A gente na segunda fase, onde perdeu para o Cearense. A gente apostava que era muito fácil aquela partida para os pênaltis. E acabou que reverteu a vantagem, fez 3-0, 2-0 e conseguiu passar de fase. Contra o Porto Velho teve muita resiliência, sair de 2-0 para empatar o jogo em casa e depois, fora de casa, conseguiu a passagem de fase nas finalidades. E contra o 13 fez a melhor partida no mata-mata, na ida, e na volta se segurou, né? Teve pouca chance de ataque, mas se segurou aí, conseguiu conseguiu deixar o placar no 0 e conseguiu esse acesso tão sonhado, tão desejado e tão buscado que a equipe teve, que demonstrava que uma hora chegaria, e chegou agora em 2024. A verdade é que o Itabaiana deu uma aula, né, de como conquistar um acesso sem muitos sustos, né. A gente viu que a partida do 13 foi muito abaixo da crítica, né, pressionou, mas assim, não teve um volume de fato de jogo, de criar muitas chances, de ameaçar, arranhar a vantagem do Itabaiana, né. E eu acho que, por sua vez, o técnico do Itabaiana, o Roberto Carvalho, ele deve ter percebido o sufoco que passou na segunda etapa jogando em casa, com um jogador a mais, quando poderia ter ampliado a vantagem, e possivelmente ele deve ter optado por corrigir esses erros defensivos cometidos na partida de ida para adotar uma postura mais cautelosa nessa volta, né? E o Tremendão teve total sucesso na sua estratégia, né? Passou um pouco sufoco, né? Ficou bem confortável atuando dessa maneira e ameaçou até um pouco quando encontrava espaços, né? No campo de ataque. E o 13, depois de uma partida muito fraca, né? Partida mais fraca dos 4 times que perderam acesso, né? Eu acho que o que fica de lição é que favoritismo e camisa por si só não ganha jogo, e é algo que a gente vem falando há anos, né? Aqui no quarta categoria, né? E além disso, o mata-mata da Série D, assim como como é capaz de erguer uma equipe que chega com status de franco-atiradora, também é capaz de abalar a confiança de um favorito. A gente viu a Ferroviária em 2021 cair nesse mesmo erro, o Retrô em campanhas anteriores, a Portuguesa do Rio, e agora o 13 também é feito de exemplo por conta disso. Aquela derrota lá pro Altos, a gente sente que abalou um pouco a confiança da equipe, que na partida de ida atuou muito mal e foi para a partida de volta agora dessas quartas de final com uma responsabilidade maior do que pôde aguentar. Então fica a lição para o ano que vem, né? Juntar os cacos e tentar o acesso na temporada de 2025. O 13 que amargou várias eliminações no Amigão lotado nessa temporada, né? Para o ABC na Copa do Brasil, para o Souza na semifinal do Paraibano e agora para o Itabaiana. Acho que o 13 que fez uma das melhores campanhas da primeira fase, né? Talvez tenha o próprio discurso do Vaguinho Dias a partir da quarta, quinta rodada ali, quando o time estava com 100% de aproveitamento, era de já preparar o time pensando no mata-mata. E aí talvez eu acho que esses jogadores carregaram essa pressão desde cedo demais. E aí chegando no mata-mata, quando ele perdeu da maneira que perdeu para o Altos, apesar da classificação nos pênaltis, acho que o clube, os jogadores, o elenco não conseguiu sair desse espiral ruim depois de uma derrota muito dolorosa e acabou resultando aí na frustração que o 13 tentava, que era voltar para a Série C no ano do seu centenário, né, que é 2025. Então é uma temporada bem frustrante para o Galo da Borborema. Bom, destaque final de vocês aí sobre essas partidas aí das semifinais para a gente encerrar o quarta categoria. Tá mutado, Felipe.
Destacar aquilo que a gente sempre fala, né? Que quem vencer a semifinal, ótimo, é um bônus enorme, algo muito interessante, né, muito importante. Mas quem perder esse final não vai ter muito o que lamentar, né? É apenas uma fase a menos que vai disputar. Claro que o título é interessante, vira história e tal, mas a semifinal de fato é aquela fase que meio que a gente pode tirar umas férias, digamos, e voltar para a final, porque é algo que não vai mudar muita coisa. É a única fase onde perder não é perder necessariamente, né? Você perde, mas está feliz assim mesmo. Então, vamos aproveitar, né, assim mesmo, essa semifinal, 2 jogos bem interessantes, um confronto nordestino, um confronto interestadual, ver como é que Maringá vai se portar contra o Anápolis, ver como Retrô novamente vai jogar como mandante na primeira partida, depois joga fora, e ver como o Itabaiana vai se portar também, né? Já que vai ter que fazer a segunda partida em casa agora, não mais começar o mata-mata fora. Perdão, começar o mata-mata dentro. Então, a gente vai acompanhar porque a gente gosta, mas de fase semifinal é aquela fase, é a fase mais interessante, mesmo parece estranho falar isso, mas de fato é mais interessante porque é isso que eu falei. Se o time perde, continua feliz porque o acesso foi conquistado. Bom, primeiramente agradecer por mais um episódio de quarta categoria, né? E trazer um destaque aí feito até pelo Pedro da página Futebol Maranhão, do finado Twitter, né? Que ele destacou que é a primeira vez que todas as equipes que subiram jogaram a Copa do Brasil na mesma temporada, né? E aí a gente vê que foram 4 equipes aí que souberam usar direitinho o dinheiro da Copa do Brasil, né, para se estruturarem e planejarem esse acesso, né? E no mais também parabenizar não só as equipes, as torcidas dos times que conquistaram o acesso, mas também os treinadores, né? Itamar Schulli pelo Retrô, Roberto Cavalo pelo Itabaiana, Ângelo Luiz pelo Anápolis e Jorge Castilho pelo Maringá. Parabéns a todos que conquistaram o tão sonhado acesso para a Série C de 2025. E que já se preparem, exatamente, que eles já se preparem, as assessorias deles que nos acompanham, que já reservem um tempinho aí da agenda dos professores para que eles consigam aí fazer com que a gente cumpra a nossa tradição de sempre trazer um papo aí com os técnicos campeões, os 4 campeões da Série D desde 2020. A gente sempre traz aí um episódio especial com cada um dos 4 treinadores que sobem de divisão. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui esse episódio festivo, esse episódio comemorativo do quarta categoria. Parabéns mais uma vez ao Itabaiana, ao Retrô, ao Anápolis e ao Maringá, que vão jogar a Série C do ano que vem. E na semana que vem a gente volta para falar sobre os jogos de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. Um abraço, obrigado para todo mundo mais uma vez e até a próxima.